Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para dar aquela olhadinha na energia dos arcanos dessa semana, para os 12 signos. Mas antes eu vou deixar aqueles recadinhos de sempre que facilitam as pessoas que ficam com dúvidas e querem saber um pouco mais sobre os atendimentos que eu realizo, tá? Aqui embaixo no box de informação eu vou deixar um e-mail para vocês entrarem em contato com a equipe aqui da Energia dos Arcanos. Sempre tem alguém respondendo os e-mails por mim. Muitas vezes eu não consigo responder pessoalmente as mensagens, os e-mails, mas tem gente ajudando vocês a entender melhor quais são os atendimentos que estão disponíveis em cada época. Agora, por exemplo, no mês de julho, a gente vai suspender temporariamente as mandalas, volta em agosto, tá? As mandalas são as leituras de mapa astral e leituras de cartas junto, é um processo que eu faço aí de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, né, que tanto acontece pelo Skype, no encontro ao vivo comigo, a gente fica conversando, né, pelo Skype, ou pode ser uma gravação também por áudio, eu faço aqui em casa, sozinha, e depois eu mando para vocês esse áudio, né, com todo esse trabalho de leitura do seu mapa astral e das cartas. Só que esse trabalho, por enquanto, eu tô sem vaga, eu tô com pouquíssimas vagas agora para julho, acho que tem uma ou duas vagas, se eu não me engano, ainda disponíveis, e depois só em agosto, porque agora em julho a gente vai abrir, se tudo der certo, eu espero que tudo dê certo, a gente vai abrir o curso de bioenergética agora, no começo do mês, e eu pretendo me dedicar esse mês inteiro para os encontros ao vivo que a gente vai ter na plataforma online, né? Mas a gente entra ao vivo toda semana para conversar com vocês dentro do grupo de estudo de bioenergética, vai ser muito bacana, vai ser muito legal. Quem quiser mais informação sobre esse curso, acompanhe a gente no Instagram ou no Facebook. Se vocês não tiverem nenhuma dessas plataformas de rede social, vocês entrem em contato por e-mail que a gente vai passar a informação assim que ela estiver disponível, tá? Então, quem tiver dúvida e quiser saber mais, pode passar e-mail também. A gente está juntando o e-mail do pessoal interessado. E quando o curso estiver aberto e tiver liberadas as inscrições, a gente vai passar de primeira mão para vocês, tá bom? Bom, é isso, gente, é isso. Qualquer novidade, qualquer coisa, eu costumo me comunicar com vocês, tanto pelo Instagram como pelo Facebook, que também tá aqui no box de informação aqui embaixo, tá bom? Dito isso, vamos começar falando com quem? Vamos começar falando com os arianos, exatamente. Vou pegar uma cartinha aqui para os arianos, para a gente ter uma ideia da energia dessa semana para os nossos amigos arianos. O Cavaleiro de Espadas. O Cavaleiro de Espadas para os arianos, semana de muita agitação, né? De muito movimento, principalmente movimentos internos de ordem mental e energética. A gente sabe que toda vez que a gente movimenta o nosso campo de pensamentos, é automático um movimento de energia. Quando a gente está pensando em alguma coisa, ou quando a gente está vivendo uma situação que obviamente acaba ocupando o nosso campo mental, se a gente observar com muita calma, a gente vai conseguir avaliar e conseguir ter uma clareza muito grande das energias que estão dançando junto com aqueles pensamentos, né? Alguns pensamentos, algumas narrativas mentais que nós criamos pra gente acaba trazendo um fluxo de energia muito gostoso, né? Aquele fluxo de energia que deixa a gente bem, energias positivas, que a gente chama de energia positiva, por quê? Porque tem esse fluxo bacana, gostoso, leve, deixa a gente bem, a gente fica com uma energia legal, né? A gente fica com uma vibração, uma frequência boa. É fácil da gente perceber quando essa energia tá em torno da gente. E muitas vezes a gente tem a impressão que o que está disparando essa energia está vindo lá de fora. É alguma situação bacana, é alguma pessoa, é algum encontro, é algum momento, né? E de fato o que está movimentando aquela energia em nós são esses pensamentos, esse campo mental, essa dança mental que puxa também o movimento energético junto com aquilo. A mesma coisa acontece quando a nossa energia já não está tão boa assim, quando essa dança energética dispara ansiedade, angústia, a gente começa a sentir emoções, né, mais densas, mais pesadas, que dificultam um pouco a nossa clareza, a nossa lucidez. Exatamente o mesmo processo está acontecendo. E é também de forma muito comum que a gente projeta, né, a raiz, a causa dessas energias e dessas emoções lá fora, nas situações externas, como se tirasse aquilo tudo de perto da gente. A gente
voltasse para um estágio onde nada daquilo estivesse acontecendo. De fato, muitas vezes acontece, só que a gente precisa ganhar consciência que aonde isso tudo começa e aonde isso tudo termina é dentro da gente, é dentro desse espaço, é dentro desse campo mental, emocional e energético. Isso é a base do autoconhecimento, gente. A gente precisa desenvolver isso, a gente precisa aprender a se observar. E o meu movimento de campo é diferente do seu, que é diferente de outras pessoas. Cada um tem as suas particularidades. É importante a gente gastar um tempo se observando, não julgando, criticando, analisando, né, de uma maneira a tentar encaixotar as coisas todas. É se observando, né, de uma maneira muito livre, de uma maneira muito sem julgamento também, né? Para poder entender como funciona esse mecanismo que dispara as nossas energias. Os arianos aí são verdadeiras bombas de energia, né? Os signos de fogo costumam ter esse fluxo de energia, de vitalidade, de disposição, de ânimo, de novas ideias, vontade de fazer as coisas, não tem? Pois é, esse mesmo fluxo de energia pode ser direcionado também para a intolerância, para a raiva, para o nervoso, né? Para a inquietude. E os arianos aí sabem muito bem, né? Sobre isso, né? Deve conhecer bem essa realidade. E aonde a gente tem áreas no mapa também a gente fica com esse é como se fosse uma espécie de uma explosão de energia que aparece de uma hora para outra. Como que a gente vai conseguir identificar esse movimento com clareza se a gente não parar e observar as coisas com calma? É muito comum a gente, diante de uma ansiedade, diante de uma grande angústia, a gente sair disparando para o lado de fora para resolver as situações externas, esquecendo que muitas vezes o motor dessa energia, né, onde fica a origem dessa energia, está dentro da gente. E pode existir fases aí em que esse disparo acontece de uma maneira tão intensa e muitas vezes tão exacerbada que vira, né, um desafio atravessar os dias. A gente está reagindo de uma maneira exagerada, a gente está reagindo de uma maneira excessiva diante das coisas. Não é um processo que acontece de uma hora para outra, não é uma coisa que você senta em 5 minutos a gente vai conseguir entender todas as causas e razões e conseguir compreender, né? Mas é um processo de observação que pode e deve começar assim que possível. Todos nós devemos fazer, né? A gente se deve isso de alguma maneira. Então aproveita essa semana aí, Áries, para observar com bastante atenção esse movimento energético. Como que dispara? Quais são os pensamentos que quando você alimenta, você percebe que vai chegar num determinado ponto em que muitas vezes você acaba estragando o teu dia, teu humor, né? Quando que você acaba, sob a influência de situações externas, permitindo que aquilo altere demais a frequência do teu campo também. E como você pode lidar com isso? Cada um tem um jeito, cada um tem uma forma. E a gente precisa prestar atenção com calma, com tranquilidade, né? Gastar um tempo nesse sentido, não só procurando soluções externas para as coisas que estão lá, mas para esse processo de autoconhecimento. Eu sei que hoje tem muita informação para a gente de todos os lados que podem nos ajudar nesse sentido, mas ainda a melhor forma da gente trabalhar com autoconhecimento é se observando, né? Observando os ciclos, observando se existem períodos do mês ou da semana, ou até mesmo dentro de ciclos maiores que acabam marcando e influenciando demais o nosso comportamento. Às vezes, pequenas observações como essa podem fazer uma grande diferença. E entenda que todo esse movimento é um movimento de energia. E como energia tem, né, ápices, depois tem momentos de retração, tem momentos em que as coisas entram até mesmo num movimento que a gente não gosta, quer que fique mais acelerado, quer que fique mais rápido, enfim. A gente precisa aprender a observar. Então, usa essa semana aí, Áries, que pode ser uma semana de mais ansiedade, uma semana de mais angústia, uma semana de preocupação, para ao invés só de ficar, né, analisando as coisas que estão acontecendo lá fora, mas para observar esses seus ciclos pessoais. Principalmente se são ciclos que estão judiando de você de alguma forma, né? Às vezes só a observação tranquila, né, que ela é feita de uma forma assim, sem cobrança, sem julgamento para mudar, para ser diferente, para as coisas acontecerem, só esse tipo de observação já nos ajuda a compreender como é que esses ciclos funcionam e como que a gente pode trabalhar melhor com eles, né? Tenha paciência essa semana, trabalha isso, viu, Áries, mas principalmente com você. Trabalha para canalizar essa energia num sentido que vai te trazer frutos melhores e vai te ajudar a perceber toda essa movimentação de energia
né? Muita coisa pode nos surpreender quando a gente faz esse trabalho, de verdade. Tá bom, Áries? É isso, olha, uma excelente semana para vocês aí, tá? Aproveitem esses movimentos de mais ansiedade, de mais preocupação, para justamente se conhecer, né? São presentes e oportunidades que a gente recebe também nessas situações. Uma excelente semana para vocês. Arianos, vamos falar com quem agora? Vamos falar com os taurinos, exatamente. Vamos lá, vou pegar uma carta aqui para falar com os taurinos. Olha só, o 10 de paus para os taurinos essa semana. Uma semana possivelmente de muito cansaço, cansaço físico. As semanas estão realmente um pouco mais pesadas, né? Eu acho que está todo mundo sentindo a energia um pouco mais densa. Eu sempre encaro esses movimentos como uma grande oportunidade da gente diminuir o ritmo de maneira saudável. Em certas situações não dá, a gente precisa manter, a gente tem propostas, tem objetivos, tem projetos, a gente precisa entregar as coisas em tempo, temos nossos trabalhos, a gente precisa sustentar, né, um ritmo. Então, ali, com uma densidade energética maior ou não, a gente vai ter que dar conta do recado, né? Mas existem outras partes da nossa vida em que diminuir o ritmo fica mais possível, né? E quando a gente tem essa possibilidade, é muito importante, a gente percebe a necessidade e tem essa possibilidade, é muito importante a gente começar a se abrir para isso, né? Para esses movimentos. Então, quando a gente está se sentindo mais cansado, e essa semana eu acho que os taurinos vão ficar fisicamente, mentalmente, emocionalmente, energeticamente mais sobrecarregados, pelo próprio pensamento, pela própria energia, pelo próprio campo, que muitas vezes pode ficar mais denso, né? A gente pode ficar com um olhar às vezes mais duro, mais reativo para o mundo, e a gente acaba ficando realmente mais cansado por conta disso. É nesses momentos em que a gente deve, se possível, diminuir esse ritmo, né? De uma maneira saudável, de uma maneira a conseguir observar aonde a gente precisa gerar mais harmonia na nossa vida. Às vezes uma boa noite de sono, né, uns momentos agradáveis junto com pessoas que nos fazem bem, que nos trazem uma energia bacana, né? Ou às vezes um trabalho voluntário em que a gente consegue partilhar com outras pessoas o melhor que nós temos, né? Quantas vezes isso não é o necessário para a gente se reequilibrar nessas fases e conseguir diminuir o ritmo e ao mesmo tempo produzir até mais? Sabe que isso acontece, né? Isso não é raro de acontecer, não. Na afobação do dia a dia, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, a nossa produtividade pode cair consideravelmente. E quando a gente diminui o ritmo e a gente tenta fazer as coisas, né, de uma forma mais até ritualística, e eu gosto muito dessa ideia da gente transformar o nosso dia a dia num movimento ritualístico, por vezes, né, em que a gente consegue fazer as coisas observando a nossa respiração, a nossa atenção, controlando os nossos movimentos, para transformar aquilo em algo que a gente está presente, né? Quantas vezes, quando a gente começa a incluir cada vez mais momentos como esses no nosso dia a dia, a gente percebe que a nossa produtividade aumenta consideravelmente. É muito comum isso, né? É muito comum. Isso não significa que a gente deva também se jogar num estado de procrastinação, né? E de fortalecer ainda mais esse ciclo, né, de cansaço, porque muitas vezes é isso que acontece, a gente para de fazer as coisas, a gente fica tão exausto que a gente se afasta das coisas que nos dão prazer e nos trazem alegria e diversão, e ao invés da gente se recuperar com mais velocidade, parece que a gente fica pior, né? É importante a gente manter um ritmo, mas ter um ritmo reduzido, né? Ter um ritmo mais atento, prestar mais atenção, aproveitar os momentos, né, com mais presença, né? Exatamente isso que eu falei, essa coisa do ritual. Nem sempre, gente, o cansaço é um sinal que alguma coisa está muito errada. Nem sempre também, né? Os momentos de grande ansiedade, de grande angústia, eles são sinais só que a gente está indo por um caminho, né, sem volta. A gente entra muito em desespero nessas horas. Calma. Muita calma, respira, tranquiliza, diminui o ritmo e vai observando como as coisas vão funcionando sobre uma outra energia que você mesmo conscientemente acaba produzindo em torno de você, do seu trabalho, do seu espaço, do seu campo, né? Grande parte das vezes só isso costuma já melhorar muito, gerar clareza, as relações ficam mais tranquilas, a gente consegue ter uma presença dentro delas, das conexões e vínculos que faz uma grande diferença, né? A gente já não está tão exaltado, a gente já não está tão exaurido, né? A gente já não está naquele ponto de exaustão
Então, aproveita essa semana, Touro, para fazer esse descanso, mas não só do corpo, né, mas também da mente, dos seus hábitos, reduza o ritmo, traga, né, um olhar presente para as coisas que estão acontecendo. Desliga tudo aquilo que é mecânico, desliga tudo aquilo que está no automático, no condicionado, se dê pequenos prazeres, pequenos luxos, né? Pequenos gostos também, pode ser até um momento de você cozinhar uma coisa nova, encontrar amigos que você goste e visitar um lugar que você há muito tempo quer e nunca conseguiu. Às vezes, quando a gente faz isso com presença, com consciência e de uma maneira ali quase, né, quase se abrindo, né, um mundo novo naquele instante, muita coisa muda. Nós somos responsáveis pela sustentação do nosso movimento energético. E a gente deveria se preocupar mais em observar como que a gente funciona, né? Então, aproveita essa semana aí de mais cansaço, Touro, para justamente fazer isso. Se tiver coisa que você puder delegar, passar para outras pessoas, o faça de maneira delicada, porém firme e consistente para você poder diminuir a sua carga de alguma maneira, tá bom, Touro? É isso, olha, uma excelente semana para vocês aí, aproveitem para prestar atenção no ritmo e fazer esses ajustes que são tão importantes, que fazem tanta diferença pra gente, tá bom? Uma excelente semana para vocês, taurinos. Vamos falar com quem agora? Vamos falar com geminiano já? Exatamente. Vou pegar uma carta aqui para os geminianos, vamos lá. Opa! A carta do Hierofante, o sacerdote. Uma carta bacana essa semana para os geminianos aí, hein? Um momento do geminiano perceber aquilo que ele está comunicando para o mundo, né? A carta do sacerdote lembra que muitas vezes nós temos condições de ajudar muito mais as pessoas do que a gente imagina. Nós temos a impressão que só algumas pessoas conseguem tocar o coração de outras, né? Conseguem fazer movimentos maiores, conseguem chegar a um determinado resultado. A gente tem uma crítica dura, um julgamento às vezes duro com a gente mesmo, e a gente nunca acredita que a nossa rotina, que a nossa existência, que a nossa vivência, que o nosso exemplo possa de alguma maneira afetar pessoas que vão além do nosso círculo, né? Só que é comum a gente ser aquela pessoa que muitas vezes pelo comportamento, pelo hábito, pelo exemplo, dispara uma pequena revolução na vida de uma outra pessoa. A pessoa observa, ela repara, ela nota e aquilo de alguma maneira transforma a vida dela. Não que a gente deva fazer os nossos movimentos, obviamente, pensando nisso, tá? Enquanto a gente vai impactar as outras pessoas, mas é muito mais interessante a gente sair, às vezes, de dentro do nosso círculo de ideias autocentradas e começar a pensar como que eu posso, de alguma maneira, ajudar dentro desse ambiente, dentro desse campo, junto a essas pessoas, né, dentro da dificuldade de cada uma. É até um movimento saudável quando a gente pensa nesse aspecto. A gente conseguir pensar em como a nossa vida, por mais simples, modesta, né, e humilde que possa ser, o quanto ela pode de alguma forma trazer benefícios, gerar benefícios para as outras pessoas. A gente vive num sistema onde é todo mundo, né, cada um por si e vamos embora, vamos correndo, porque cada um tem que se proteger e se defender e se resguardar. E a gente perde, na verdade, esse exercício tão valioso do compartilhar, né? E como é simples compartilhar. Às vezes, uma boa escuta, né, um bom ouvido, os geminianos aí são bons em comunicação e expressão, né? Então, às vezes, você sentar e você permitir que a outra pessoa, que outra pessoa fale e você esteja ali numa escuta atenta, né, com o ouvido aberto, o coração também aberto naquele momento. Muitas vezes, né, a gente não precisa ter nada de tão especial, de tão importante para dizer. Muitas vezes é melhor a gente se calar, a gente só ouvir mesmo, porque ouvindo a gente tem a oportunidade de entender o que o outro precisa, né? E que valioso é isso, a gente se colocar numa posição de conseguir entender o que o outro realmente precisa, e não naquilo que a gente acha que ele precisa e que ia ser bom para aquela situação, né? Então, essa pode ser uma semana, gêmeos, para você desenvolver exatamente isso, esse momento de compartilhar, de usar também, né, dos seus movimentos para ajudar de alguma forma as outras pessoas, gerando benefícios ao seu redor.
gerando e trazendo curas de alguma maneira para dentro dos ambientes, para a tua casa, perto dos seus amigos, das pessoas mais próximas, né? A carta do Hierofante, do Papa, lembra que se todos nós nos preocupássemos um pequeno período por dia que fosse com isso, né, o mundo já ia ser muito diferente. É claro que existem situações em que pouquíssimo a gente vai conseguir fazer, ou porque as pessoas não estão em condição, ou porque o ambiente também está muito, né, muito complexo, está construído, ele está condicionado de uma forma que fica quase inviável a gente conseguir modificar isso. Mas sabe que nesses momentos, às vezes, a nossa presença ali e uma vibração positiva com relação ao momento que a gente está vivendo já faz uma grande diferença. Já consegue tocar e alterar muito mais coisa do que a gente imagina, né? Hoje, cada vez a gente vê menos as pessoas usando do recurso, por exemplo, da oração, né? Quando a gente se lembra de alguém, quando a gente percebe que alguém que a gente gosta está numa situação complicada, ou quando alguém, muitas vezes, que nos perturba e nos incomoda, também pode contar com essa força da oração, né? A gente já não usa mais isso, a gente quase, né, deixa isso passar batido, mas aproveita essa semana geminiana que você tem uma força grande, né, nessa oralidade. Mas experimenta essa semana aí, geminianos, vocês que têm o dom da oratória, né? Experimenta essa semana, mesmo que em silêncio, quietinho, aí junto com seus pensamentos, mas usar desse recurso da oração. Não precisa ser nada de especial, pode ser as palavras que surgirem do seu coração naquele momento, mas deseje e partilhe o seu melhor com as outras pessoas de alguma maneira. Sempre que a carta do Hierofante aparece, me traz a sensação que esse movimento é possível, estamos num ponto adequado para isso, e que esse movimento vai nos trazer respostas e energias importantes para outros processos que nós estamos vivendo, tá? É uma carta que lembra também mudança de casa, mudança de trabalho, né? Coisas se movimentando. Então nada melhor do que nesses momentos aí de instabilidade, em que a gente às vezes fica com o coração apertado, para a gente parar 5 minutos e pensar o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa, o que eu posso fazer para ajudar esse momento a fluir melhor, o que eu posso fazer para ajudar esse ambiente a funcionar de alguma forma. Como eu disse, às vezes as nossas capacidades vão ser muito pequenas, muito reduzidas, mas que seja um sentimento em formato de oração, né? Usar da oração aí nesse sentido, para a gente conseguir doar de alguma maneira o nosso melhor para aqueles que estão perto ou não da gente, tá? A oração não tem barreiras nesse sentido, né? Então aproveita essa semana aí, viu, Gêmeos? Não precisa ser nada de especial, tá? Não precisa ser nada de vinculado com nenhuma filosofia, com nenhuma tradição, com nenhuma religião. Se você tiver, é ótimo, mas se não tiver, que sejam as palavras mais puras que surgirem do seu coração. Isso já é uma oração. Isso já é um movimento direcionado de força. Intencione o melhor e veja o que acontece. Compartilhe esse melhor, intencione esse melhor e depois se observe o que acontece. Tá bom, Gêmeos? É isso. Olha, uma excelente semana para vocês aí, viu? Cheia de bons momentos e boas mudanças. Que sejam abençoadas, tá bom? Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os cancerianos, exatamente, com os cancerianos, vamos lá. Os cancerianos têm essa semana a presença do 2 de espadas. Carta que lembra muita dúvida, né? Pode ficar entre um assunto e outro, entre uma questão e outra, entre uma pessoa e outra, entre uma posição e outra. Sempre que a gente fica nesse estado de dúvida, a gente precisa pensar naquilo que realmente a gente está buscando, né? Qual que é o nosso verdadeiro propósito dentro daquela situação. Mas pode ser que às vezes a nossa escolha não passe só pelo nosso propósito, mas passe também por uma necessidade maior do momento, de outras pessoas, de outras circunstâncias, né? Às vezes só aquilo que a gente gostaria de fazer do fundo do nosso coração não vai poder ser feito. A gente vai ter que abrir um espaço para que algumas outras necessidades mais importantes ou prioridades sejam atendidas. E é exatamente nesse ponto em que muitas vezes acontece essa frequência do 2 de espadas, em que a gente trava, a gente para no meio do caminho, porque apesar da gente saber, né, o nosso coração direcionar, a nossa intuição nos guiar no sentido de entender o que é melhor pra gente,
a gente não gostaria de estar fazendo aquilo. A gente gostaria de estar fazendo outra coisa. Ou a gente tem muito receio de que aquela decisão que a gente tome depois não tenha volta, que o resultado não seja o adequado, enfim. Nessa hora que a gente percebe a plataforma, né, de medo e de insegurança com que a gente muitas vezes caminha. A gente percebe a fragilidade que nós temos diante do novo, diante daquilo que não está revelado, diante daquilo que não está concreto ainda, né? E a gente continua no exercício muitas vezes de procurar controlar a situação, né? Ou de procurar alterar as coisas para facilitar essa jornada, ao invés da gente literalmente confrontar de frente essa plataforma. Vão ter muitos momentos em que a gente vai ter que fazer coisas que a gente não gostaria. Vai ter muito momento em que a gente vai ter que sair caminhando sem saber aonde a gente está indo, para onde a gente está indo, de que forma a gente vai conseguir fazer aquilo. Vão existir outros inúmeros momentos em que a gente vai fazer escolhas que depois nós vamos perceber que não foram as mais adequadas. E outras em que a gente vai fazer escolhas que sequer a gente poderia imaginar o tamanho da possibilidade, da oportunidade que aquilo nos abriu adiante, né? Esse movimento de instabilidade tira a gente da zona de conforto, e é isso na verdade que bota medo, é isso na verdade que coloca a gente nessa insegurança muito grande. A gente desacredita que somos capazes de construir de novo novos mundos, mesmo que as situações às vezes não fiquem tão bacanas pra gente como a gente gostaria, né? A zona de conforto, ela costuma ser uma área onde a gente se sente seguro, mas não estamos, aonde a gente se sente confortável, mas de fato a gente às vezes não está muito, mas de alguma forma é aquilo que a gente conhece, né? Aquilo onde a gente fica bem. Sair dali é sempre encarar, né, um universo novo. E aí aparece o medo, a insegurança e a tentativa de controlar as coisas. Uma coisa é a gente ser prudente, a gente sentar, analisar com calma, e essa é a minha dica essa semana para os cancerianos aí que estão nesse processo de dúvida. Senta, olha com clareza quais são os propósitos daquilo que você pode fazer, defina quais são as prioridades nesse momento, e as prioridades podem ser sim, muitas vezes, atender necessidades que vão além de você, tá? Então, analise essas prioridades com clareza, com lucidez, né? Use aí do seu universo intuitivo para justamente conseguir decidir aquilo que é importante para você, Câncer. Mas mais importante do que isso, lembra que todos ou quase todos caminham desse mesmo jeito, né, em direção ao novo, sem saber muitas vezes o que vai acontecer, sem ter certeza se aquela decisão é melhor ou não, se ela é mais adequada ou não, se ela vai dar certo ou não, né? Toda vez que a gente para e pensa, será que isso vai dar certo? A gente tem que lembrar que a gente está entrando naquele momento numa zona de medo, de recuo, através do medo. A gente não está olhando a situação com olhos de amor, né? A gente não está olhando a situação também sob um aspecto de que, e daí se não der certo? A gente tem condição de reconstruir, a gente pode reconstruir, né? A gente precisa ter esse espaço amoroso com a gente mesmo. A gente não pode querer acertar sempre, a gente não pode querer dar passo seguro sempre o tempo todo, né? É isso que gera uma plataforma amorosa, uma plataforma que permite que a gente bata a cabeça, que a gente recomece, que a gente caia, que a gente levante, né? Que a gente lide com as frustrações, com as dores, com os encontros que não dão certo, para justamente também vivenciar todas as outras coisas que vêm junto, né? Os encontros que dão certo, as alegrias, as surpresas, né? Os momentos de realização pessoal, tudo isso está aí também. Só que a gente só vai conseguir se movimentar se a gente largar essa plataforma, né, de insegurança, de medo, de tentativa de controle, deixá-la um pouco de lado e olhar para um outro sentido. Tá bom, Câncer? Aproveita essa semana para justamente fazer esse processo aí de gerar clareza e lucidez para você entender melhor aquilo que você está querendo, aquilo que você está buscando, qual que é o seu propósito e as suas necessidades e prioridades, tá? Essa é uma carta que também sempre me lembra muito a necessidade de se conectar com você mesmo. E não deixa de ser esse exercício, né? Quando a gente para e amorosamente a gente se abre um espaço para poder fazer as nossas escolhas, sejam elas pequenas ou grandes, tudo fica muito mais fácil, tá? Medo todos nós temos, receio todos nós temos, a vontade de conseguir controlar tudo, né? Eu acho que quase todo mundo tem. Só que em algum momento a gente vai ter que aprender a deixar isso tudo para trás e andar com esses olhos abertos para o novo, né?
buscando equilibrar as nossas forças e na crença e na fé que de alguma maneira a gente vai conseguir resolver essas situações e que a gente vai conseguir desatar os nós, desenlaçar, né, as situações mais complexas, enfim, a gente vai dar conta do recado. A gente precisa trabalhar cada vez mais com essa confiança, né, e não com o controle de tudo para que nada dê errado. Então capricha aí essa semana nessa conexão pessoal, Câncer, e aproveita para te colocar dentro de uma plataforma aí mais amorosa, né? Mais esperançosa, mais confiante, né? Quanto mais a gente vibra desse lugar e a partir desse lugar, mais a gente vai conseguir abrir caminhos de verdade, né? Porque é dentro desse olhar, é dentro dessa plataforma que a gente abre literalmente os caminhos pra gente, tá bom, Câncer? É isso, olha, uma excelente semana para vocês aí, tá bom? Cheio de novas oportunidades, de bons caminhos para trilhar, tá bom? Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os leoninos. Vamos lá, vou pegar uma carta aqui para os leoninos. Vamos lá. Opa, o 10 de ouros para os leoninos essa semana. Semana aí para lidar com as questões da casa, da família. Desde pequenas reformas até questões mesmo de entes familiares, né? Que podem chegar para ficar alguns dias com vocês, entes familiares que podem ter algumas questões em que você vai ter possibilidade de ajudar. Pode ser também festas, reuniões, encontros muito agradáveis com pessoas da família, amigos próximos. Essa tende a ser uma semana aí, Leão, para ficar um pouco mais em casa, para curtir mais os aspectos da casa, da família e das pessoas mais próximas. É também uma carta que fala muito de prosperidade, a prosperidade que a gente gera, né, a partir desse lugar aí que a gente chama de casa, de lar, né? A gente gostaria, né, muitas vezes passar muito mais tempo dentro de casa, mas a gente passa muito tempo no trabalho, passa muito tempo fora de casa. E quando a gente está dentro de casa, a gente descansa, a gente relaxa, né, a gente aproveita para ficar à vontade, para viver momentos mais leves. Mas muitas vezes a nossa casa, o nosso lar não é o lugar mais adequado para a gente ficar assim. E essa é uma semana aí para os leoninos que estão atravessando situações desse jeito, desde questões físicas e concretas, né, que exigem reforma, arrumação, organização, até questões mais sutis, né, que passam por ordens emocionais, energéticas. É uma semana bacana para se trabalhar essas coisas. Entenda que essa semana é como se abrisse uma oportunidade para você conseguir de alguma maneira reorganizar essas coisas, né, para você conseguir movimentar essa energia. Esteja aberto para todos os insights, para a sua intuição poder te guiar nesse movimento, porque cada situação é uma situação. É muito difícil a gente conseguir ajudar todas as pessoas num todo, mas cada situação é uma situação e se a gente estiver aberto, a gente vai conseguir perceber com muita clareza como que a gente pode trabalhar essas coisas, né? Desde, como eu disse, as arrumações mais práticas, mais comuns, né? De arrumar a casa mesmo, consertar as coisas que estão quebradas, gerar uma ordem maior, deixar as coisas funcionando de alguma maneira. Isso vai já melhorar, né, o aspecto da nossa casa. Mas também isso pode passar aí pela libertação de velhos ressentimentos, de velhas dores, né, resolução de questões aí com conexões de pessoas mais próximas. Essa pode ser uma semana em que muitas coisas vão se abrir naturalmente para o leonino poder trabalhar, tá? Aproveite os próximos dias então, Leão, para ficar em casa, para curtir esse espaço, para perceber intuitivamente como que você pode funcionar ali dentro de uma forma mais adequada, né? E também para criar esse exercício de lar, né? A gente precisa exercitar conscientemente esse movimento de lar, de casa. A gente precisa aprender a transformar a nossa casa num espaço onde a energia seja um refúgio para a gente, né? Mesmo que a sua casa se reduza ao seu colchão, à sua cama, né? Ou à sua escrivaninha ali onde você estuda, onde você fica grande parte do dia, enfim. Até mesmo o nosso trabalho, né? Se a gente pensar nesse aspecto, ele é o nosso lar enquanto a gente está ali. Aonde a gente estiver, a gente precisa transformar esse espaço com a nossa energia, vibrando positivamente, colocando o nosso melhor de alguma forma para sustentar aquilo dentro de uma esfera positiva, né? Dentro de uma esfera aconchegante, agradável. E isso às vezes passa desapercebido no dia a dia, a gente não repara, não nota, mas eu acho que essa semana os leoninos vão conseguir perceber isso de uma forma muito melhor.
Os leoninos aí que estão pensando em mudar de casa, estão procurando imóvel para comprar, para alugar, para vender também, estão querendo vender os seus imóveis. Essa semana pode ter uma movimentação muito grande nesse sentido, tá? Aproveitem os próximos dias para justamente agilizar esses processos e colocar alguns deles em movimento, porque coisa nova pode ser que apareça, tá? Esteja muito conectado com a sua intuição, muito conectado com as necessidades de linhagem, de ancestralidade essa semana, viu, Leão? Às vezes, pequenos movimentos podem libertar muita coisa e desbloquear muito caminho que está travado há muito tempo nesse sentido, tá? Fica atento à sua intuição. O melhor guia nessa hora é a sua intuição. Você vai sentir o que é mais adequado fazer em cada um desses momentos, tá? Dentro da situação que você está vivendo e junto às pessoas com que você está vivendo. Fica de olho nisso. Aproveita para observar bastante os seus fluxos instintivos, porque eles estão aí para te ajudar. É para isso que serve esse processo, tá? Para te guiar e te conduzir de tal forma que você consiga ter frutos cada vez melhores na sua vida, tá? Intuição, instinto não é só para avisar de perigo não, tá, gente? É também para guiar a gente para conseguir potencializar e prosperar na vida, tá? E é importantíssimo a gente começar a aprender a ouvir os nossos instintos dessa maneira também, né? Então aproveita essa semana já, Leão, começa a colocar coisa para funcionar nesse sentido, tá? É isso, olha, uma excelente semana para os leoninos. Se tiver algum leonino aí que está prestes a se casar, essa pode ser uma semana também importante, porque o 10 de ouros é uma carta que fecha e que sela muita coisa. Então, aproveitem aí os leoninos já noivos, né? Essa pode ser uma semana importante também. Uma excelente semana para todos os leoninos, tá bom? Bom, vamos falar com quem agora? Vamos falar com os virginianos. Vamos lá, vou pegar uma cartinha aqui para os virginianos. O Rei de Paus para os virginianos, olha só. Energia para os virginianos colocarem a casa em ordem. Falando em casa, essa é a semana para os virginianos aproveitarem para colocar a energia em movimento, para colocarem as coisas para funcionar. Sabe aqueles processos, Virgem, que vocês estão guardando na gaveta há um tempão para fazer, que não tá fluindo? Pega essa semana já, hoje, amanhã, já senta, faz uma listinha de tudo aquilo que você quer. Marcar, agendar, se programar, começar a projetar lá pra frente, né? Começar a guardar, né? Às vezes tem virginianos aí que estão querendo começar a guardar dinheiro para alguma coisa, poupar. Então aproveita essa semana para sentar, fazer uma listinha aí das suas prioridades. Por quê? O Rei de Ouros não é a carta mais adequada para a gente começar a se planejar, mas é a carta que vai mostrar que a gente vai estar com uma dinâmica muito aberta para iniciar esses projetos. Os virginianos eu sei que são muito controlados, eles costumam grande parte das vezes, aí depende muito da carta natal, né, que influencia bastante, mas grande parte das vezes os virginianos sustentam com muita habilidade, né, as responsabilidades e as questões do dia a dia. Mas às vezes o que essa carta está querendo lembrar são aquelas coisas que passam além das responsabilidades do dia a dia. Questões que podem estar muito mais ligadas a um universo sutil, abstrato, emocional, né? Que vai fazer grande diferença para você aí, virginiano. Pode ser fazer aquele curso, daquele hobby, daquela atividade que você gosta tanto, que você nunca se programou para fazer. Pode ser encontrar com pessoas queridas, fazer aquela viagem que você está um tempão pensando em fazer, né? Pode ser também relacionada a questões de conexões e de vínculos, que chegou um momento aí que você acha que é adequado para começar a trabalhar terapeuticamente esses assuntos, para te liberar, para te colocar com uma energia diferente. Aproveita para pensar essa semana e ao longo de toda a semana nessas questões que podem ser movimentadas de alguma maneira, mas que você vai sempre adiando, sabe? A gente vai sempre ter aqueles assuntos que a gente vai colocando para escanteio ali, vai deixando um pouquinho de lado e depois a gente acaba pensando neles lá para frente e conseguindo perceber o tempo que a gente perdeu. Então essa é uma excelente semana para isso. Os virginianos ou virginianas também, é óbvio, né, que estão aí procurando namorado, essa pode ser uma semana muito interessante. O Rei de Paus é uma carta que fala de uma energia que brilha, de uma energia, de uma chama que se acende, que chama a atenção, né? Que brilha, que dispara um processo de chamar a atenção. Eu sempre gosto de lembrar que isso é uma característica que todos nós temos, né? Esse brilho, essa luminosidade, essa chama que dispara e que faz com que os outros olhem pra gente, é um componente que se encontra em todo mundo, mas por N razões a gente pode ao longo da nossa vida desativar isso, ou a gente pode deixar isso armazenado de uma forma, né,
essa inteligência, essa sabedoria, vamos dizer assim, ela fica meio que armazenada para um momento mais adequado, e quando a gente vê depois a gente já não tem mais muita habilidade para lidar com essas coisas, a gente já meio que parece que enferrujou nessas situações, né? Essa é uma excelente semana para os virginianos colocarem essa chama de novo, acender de novo esse brilho pessoal, se colocarem abertos para o mundo de alguma forma, né? Começar a ter um campo de energia que gere um convite para os outros. E aí não é só nas questões de namorado, de parceria afetiva e amorosa não, viu? Isso funciona para o profissional também, isso funciona para o financeiro, isso funciona para as nossas necessidades práticas do dia a dia. Quando a gente dispara essa chama que brilha, né, que desperta a atenção, é muito comum a gente começar a atrair pessoas e situações que de alguma forma vão desbloqueando caminhos para a gente. Mas veja só uma coisa, gente, essa é uma ideia que é muito mal utilizada por aí, tá? As pessoas às vezes entram e embarcam em questões quase de relações utilitárias nesse sentido, né? Ah, eu vou mentalizar com muita força que alguém chegue e me traga tudo aquilo que eu preciso. Gente, calma, não é bem assim, entendeu? As relações não podem passar por esse aspecto utilitário. Tem que ter uma outra, né? Uma outra vibração, uma outra base, né? Tem que ter uma outra coisa. Né? A gente não pode só querer atrair as situações que vão só nos ajudar, né? Nesse movimento de desbloquear e de prosperar. Isso é um fluxo natural da vida, gente. Não é uma coisa que a gente precisa também ficar sentado ali vibrando por isso, né? É como se a gente vivesse dentro dessa nossa perspectiva positiva, as coisas naturalmente vão acontecendo. Mas o que eu digo com isso é que quando essa chama se acende, fica mais fácil para as pessoas se conectarem com aquilo que realmente nós somos, né? De uma forma espontânea e natural, tá bom, Virgem? Então aproveitem essa semana, pode ser uma semana de encontros aí muito especiais, muito intensos, cheio de paixão, né? Cheio dessa energia positiva que faz a vida fluir aí com mais força, tá bom? É isso, aproveitem essa semana, amigos virginianos, uma excelente semana para todos vocês, cheia de muita energia, de coisa nova e de bons encontros, tá bom? Aproveitem! Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os librianos, isso mesmo, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha na carta dos librianos, aqui, deixa eu pegar uma carta para os librianos. Opa, carta da Torre essa semana para os librianos, aí em mudança estrutural. Quando a carta da Torre aparece, eu sei que muita gente já fica, né, com o pé atrás, já fica com aquele receio do tamanho do impacto. Mas, gente, a minha experiência com essa carta mostra que pequenos movimentos, às vezes, né, geram transformações que a gente sequer se dá conta. E às vezes movimentos que a gente olha e fala, uau, que bacana que isso aconteceu. Aí quando chega lá na frente a gente percebe que aquilo era quase uma armadilha, né? Mudou um monte de coisa na nossa vida, aconteceu uma mudança, 180 graus de perspectiva, a gente tá olhando o mundo de um jeito diferente depois de um tempo. Por isso que eu digo, gente, a gente não pode rotular as coisas, né? A gente não pode, muitas vezes, tentar até controlar isso, porque isso não tem muito controle. A carta da Torre é uma carta maravilhosa nesse sentido, porque ela mostra exatamente a natureza agindo dentro da sua proposta, né? Primordial, que é fazer as coisas fluírem na nossa vida. A gente fica, às vezes, tentando segurar, controlar, a gente apega, a gente amarra, a gente segura aquilo com tanta força, que quando vem esse movimento de fluidez da Torre, é sempre um movimento de libertação. Hora de deixar aquilo que não está funcionando mais para trás e de se abrir para o novo. O novo pode chegar, como eu disse, embalado bonitinho e depois se transformar em alguma coisa que a gente não entende mais para frente, até um equívoco, né? Mas pode chegar também, às vezes, disfarçado numa coisa um pouco desconfortável, um pouco fora de hora, surpreendente. E, gente, não precisa ser uma coisa grande, tá? Às vezes uma coisinha pequenininha, um pequeno evento vai desencadear um monte de alterações que abrem a fluidez de novo da vida. Tanto pode aparecer desse jeito bonitinho, como não tão bonitinho assim, dentro dessas nossas perspectivas muito limitadas, tá? É sempre importante lembrar isso. Limitadas são as nossas perspectivas de olhar e de conseguir enxergar isso. Mas para a vida, isso pode ser um manancial de possibilidades infinitas. Então estejamos abertos, sempre que a carta da Torre aparece, é um movimento da gente vibrar todos os dias, é a hora, né? Da gente vibrar num movimento diário de, olha, eu tô aqui preparado, feliz, aberto, né? Esperando o melhor acontecer na minha vida.
Aliás, a gente tem que fazer isso todos os dias, né? A gente deveria se abrir desse jeito para a vida, né? Porque todo dia quando a gente abre os olhos de manhã, nós estamos renascendo. A gente está de novo ganhando mais uma oportunidade. Então, quando a gente se coloca aqui com essa disposição, tipo, olha, tô aqui, tô presente, vou fazer o meu melhor, vou dar o meu melhor, vou viver esse dia com alegria, né? Vou aproveitar dessa oportunidade que eu tenho da melhor maneira possível, né? Só que a gente faz muitas vezes, a gente mal abre os olhos, a gente já está pensando nos problemas, nos obstáculos, nas dificuldades, a gente está indo por um caminho que vai gerar uma energia muito mais contraída, muito menos intensa, né, dentro dessa possibilidade de gerar recursos para a gente. Então, aproveita essa semana, Gêmeos, para justamente trabalhar e aproveitar essa movimentação que acontece, trazendo fluxo de novo, tá? Pode ser que pequenos objetos na sua casa quebrem, né? Quantas vezes isso não acontece, né? A gente está lá na nossa rotina e aquilo que a gente usa todo dia acaba de alguma maneira tendo uma ruptura ali e aquilo acaba quebrando. Isso muitas vezes acontece para nos fazer diminuir um pouco o ritmo, né? Para a gente observar alguma coisa que a gente não estava observando, né? Eu acredito muito que os objetos ao nosso redor, eles estão conectados de uma maneira muito intensa com a gente, nesse sentido de trocar sinais e mensagens, tá? Não é para surtar com isso, gente, pelo amor de Deus, não é para ficar pirado com essa história, tá? Porque eu vejo que as pessoas surtam e ficam tentando entender grandes conspirações por trás das coisas. Calma, não é isso, sabe? Às vezes aquele objeto, né, o computador que a gente usa todo dia, por exemplo, às vezes ele acorda meio estranho, é um momento pra gente parar e pensar assim, opa, peraí, vou aproveitar então para fazer um pouquinho mais de meditação, vou aproveitar para reparar se minha energia tá legal, para melhorar a energia do campo, usar isso positivamente, gente, né? Eu sempre gosto de lembrar isso, que é pra gente tomar cuidado para não surtar com essas ideias também, tá? Lembra que a maneira como a gente derrama a nossa energia sobre as coisas, as nossas ideias, os nossos pensamentos, vão muitas vezes acabar criando e manifestando coisas ao nosso redor, gente. Às vezes a questão em si, ela tá só querendo nos avisar, olha, diminui um pouco o ritmo, tá? Olha com mais atenção o seu campo, veja se não tem alguma coisa importante que não está sendo esquecida ou está sendo deixada para trás. É só um pequeno lembrete, um pequeno sinal, mas que faz toda a diferença. A carta da Torre fala muito disso, dessas pequenas rupturas que acontecem, né, dessas pequenas surpresas que muitas vezes estão querendo nos sinalizar. Presta atenção, só fica mais atento, né? Não pira nas ideias de conspiração nesse sentido, porque é muito fácil a gente se perder e perder energia com isso. Não tem necessidade, gente. O que é para ser claro, é claro. O que é para ser claro, é claro. Fica evidente ali. O que não é, que está oculto, que está invisível, a gente vai se abrindo lentamente para que, quando chegar a hora, as informações vão chegar para a gente. Não tenha dúvida nenhuma. O que é para ser sabido, será sabido. Tá? Então tenha só esse movimento de abertura para você poder absorver essas coisas. Só isso. E o restante aproveita sempre para gerar energia positiva, ponto positivo, se abrir para coisas positivas naquele sentido, tá? Enxerga tudo como algo que está te protegendo, te guardando. Que bom, isso aconteceu agora, eu vou aproveitar para fazer alguma coisa melhor ainda. Então eu estava caprichando mais ou menos, agora eu vou fazer melhor. Isso aí me deu um sinal para fazer melhor. Quando a gente começa a trabalhar as energias da nossa vida, do nosso dia a dia desse jeito, as coisas funcionam de uma forma muito mais tranquila. Tá bom, librianos? É isso. Olha, uma excelente semana para vocês aí. Aproveitem as mudanças para fazer e movimentar aquilo que é importante para vocês, tá bom? Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os escorpianos, exatamente. Vou pegar uma carta aqui para os escorpianos. Vamos lá. A carta da morte para os escorpianos. Uma carta muito escorpiana, né? Uma carta super escorpiana. Uma carta que fala de finais de ciclo, o momento de deixar para trás aquilo que não está funcionando mais. E, gente, lembra, a morte é o processo mais natural que existe. Está acontecendo o tempo todo. Nesse exato instante, a gente não tem ideia da quantidade de ciclos físicos, energéticos, mentais, karmáticos que estão se desfazendo. A morte é o exercício mais comum, mais natural, né? Por isso que eu fico sempre em busca dessa lembrança com vocês, de não encararem o final de ciclo como algo a se temer.
Porque é uma das coisas mais comuns e naturais que existem. O que não é comum, o que não é natural, o que perturba e gera muitas vezes equívocos dolorosos é quando a gente tenta sustentar coisas que não estão mais funcionando, coisas que não estão mais de alguma maneira nos auxiliando, né? A gente joga energia literalmente num lugar onde não tem mais vida, onde não tá mais, a coisa não está mais acontecendo, e a gente continua, a gente persiste, a gente apega, a gente tenta de alguma maneira sustentar aquilo, dar uma sobrevida para aquilo. Em alguns casos isso pode trazer até um certo conforto para a gente durante um tempo, mas aquela energia vai começar a fazer falta para a gente, para os nossos processos novos, para aquilo de novo que está chegando. O exercício do desapego, ele é o exercício de olhar para o novo. Ele não é o exercício de ficar desenlaçando o velho e de ficar naqueles rituais infinitos de romper, de não sei o que. Até existe essa parte, gente. Mas o desapego é falar assim, olha, eu vou olhar para cá, para o que eu tenho, para o que está funcionando. Automaticamente muita coisa vai desenlaçar. A gente não precisa se preocupar tanto com isso. A gente precisa se preocupar onde a gente está derramando a nossa energia, aonde a gente está envolvendo e como a gente está envolvendo as coisas que são importantes para a gente naquele momento, tá? Sempre que a carta da morte aparece é um sinal incrível, maravilhoso de coisa nova a caminho, coisa boa a caminho. Comemoremos, né? Dentro da nossa tradição, todas as perdas são muito lamentadas, né? Com relação à vida, né? Então a gente lamenta, a gente tem um ritual que lembra uma dor, um sofrimento. Mas existem culturas, né? A gente tem que lembrar disso. Existem culturas onde a morte física ela é comemorada, ela é lembrada como um dia importante, né? E por que eu acho que esse exercício também é bacana para a gente fazer? Não estou falando para a gente pensar na questão da morte física agora não, tá? Mas é interessante a gente pensar nisso porque os finais de ciclo, gente, eles estão aí para a gente comemorar também. É claro que muitas vezes tem outras questões que estão envolvidas, a gente não está nem num momento de festejar, tudo bem, não é isso mais importante. Mas a gente começar a abrir a nossa cabeça para o novo, vai fazer uma movimentação de energia, uma fluidez de energia diferente na nossa vida. Então aproveite essa semana aí, Escorpião, para justamente encerrar todos os ciclos, colocar os pingos nos is, agradecer por tudo aquilo que foi vivido, né? E olhar o novo, olhar aquele que tá, aquilo e aquele que está nascendo no seu caminho. Se para você te der uma primeira impressão que não tem nada, que está o vazio, agradeça da mesma forma, porque não existe um território mais fértil e abundante do que o vazio. É como uma página em branco, você está sendo convidado para criar então teu mundo a partir de agora. Olha que maravilha, que coisa, assim, que oportunidade, né? Sensacional. Não tem nada me esperando do outro lado, ótimo, então eu vou criar esse novo mundo, eu vou criar esse novo momento para mim, a partir de tudo aquilo que eu estou buscando, de tudo aquilo que eu estou desejando. Usa sempre essa plataforma de nova vida como um momento de salto para você conseguir fazer a coisa de uma maneira ainda mais coordenada e alinhada com aquilo que você quer. Tá bom, Escorpião? Deixa para trás, olha para frente e observa a beleza que existe nesses momentos, a alegria da gente poder ter essa oportunidade de recomeçar sempre, tá? Não existem finais, né? Existem recomeços constantes. A gente se engana com a ideia de que a energia se dispersou, mas ela não se dispersou. Pode ser que essa semana também alguns escorpianos aí vivam reencontros com velhas histórias do passado. Cuidado com esses movimentos, viu, Escorpião? Eles podem ser muito úteis para a gente se curar de algumas coisas, mas também pode ser um convite para a gente se manter ainda preso com coisas que a gente não quer mais. Cada situação é uma situação, precisa ser avaliada com bastante cuidado. Então fica antenado aí para ver se é um convite para o novo, né? E às vezes o que vem lá de trás também é um convite para o novo, mas pode ser também um convite para se sustentar e manter numa situação antiga. Então fica de olho nisso, tá bom? É isso, escorpianos. Olha, uma excelente semana para vocês aí, tá? Com bastante renascimento. Eu adoro essa palavra, eu acho ela muito mais vibrante, né? E muito mais intensa, tem muito mais a ver com esse momento. Renasça, deixa o novo nascer e renasça junto, tá bom? É isso, vamos falar com quem agora? Vamos falar com os sagitarianos já? Exatamente, já vamos pegar uma carta aqui para os sagitarianos, olha só.
Opa, o 2 de paus para os sagitarianos essa semana. Semana então de começar projetos novos, de começar a colocar as coisas para funcionar aí nesse sentido, viu, Sagitário? 2 de paus é a carta que fala para iniciar projetos, é como se fosse o disparo aí de um sinal, né, de um movimento de energia que vai te ajudar a começar novos projetos. Se você não tem nenhum novo projeto em mãos agora, essa é uma excelente semana para você sentar e começar a pensar naquilo que você quer trazer de novo para a sua vida. Não precisa ser para amanhã, nem para a semana que vem. Pode ser bem mais lá para frente, mas aproveita o fluxo dessa semana para você se planejar em relação ao novo. Quando a gente fala em se planejar em relação ao novo, a gente não pode esquecer que a gente vai criar uma base, né? A gente vai criar uma estrutura. Só que sempre essa base, essa estrutura, ela vai ter que estar muito flexível para as mudanças, para os ideais que vão precisar muitas vezes se partir e ficar para trás, porque não funcionou da maneira como você queria, como a gente esperava, né? A gente precisa ter flexibilidade nos nossos projetos até para que eles vinguem com mais força e com mais agilidade. Porque quando a gente solidifica demais, né, a gente deixa aquilo muito cheio de regras, muitas vezes as coisas não acontecem por conta disso, né? Por conta do excesso de etapas que a gente colocou, ou um excesso de detalhes que a gente colocou para que se aquilo não acontecer, então a gente não chegou ainda onde a gente quer. Seja flexível com seus projetos aí, viu, Sagitário? Permita que a vida vá te guiando em muitos deles. Permita que a sua intuição vá te mostrando o caminho também. E não tem problema, às vezes, a gente não saber como a gente vai resolver uma determinada situação. A gente sabe o que quer, a gente sabe que pode chegar lá, mas a gente não tem ideia ainda do caminho. Tudo bem, a gente não sabe ainda qual é o caminho. E se colocar nessa posição de não saber, às vezes é o primeiro passo para a gente conseguir atrair ideias, soluções, pessoas, recursos que vão nos ajudar a, de alguma maneira, imantar aquela ideia, né? Ou nos conduzir em direção a outros caminhos. Né? A gente tem que ter um pouco mais de abertura nesse sentido e não se desesperar tanto com essas questões de não saber, de não ter ideia, de ficar em dúvida, né? São processos naturais, mostra o seu envolvimento com aquilo, né? Mostra o quanto você está de alguma maneira querendo que aquilo dê certo, mas não necessariamente a gente precisa ter resposta para tudo o tempo todo para a gente se sentir bem. Às vezes a gente tem essa ideia, né? O dia que eu souber tudo e que eu tiver todo o domínio, o controle, o dia que eu tiver bastante dinheiro no banco, o dia que eu tiver muitos amigos influentes, o dia que eu tiver uma saúde supimpa, né? O dia que eu tiver aquele corpo perfeito, o dia, né? O dia que todos esses recursos chegarem para você, vai ser um dia como outro qualquer. Vai ser um dia que você vai se olhar e você vai perceber, uau, eu conquistei muita coisa, mas você continua como era antes. E isso é uma coisa que choca muito a gente, porque a gente acha que não, porque nesse momento muita coisa vai mudar, e não vai, né? A gente sabe hoje, até por muita informação que a gente recebe, de muita gente que atingiu lugares muito grandes, que não é tão simples assim, né? Que chegou em posições muito interessantes, que a gente almeja, que não é tão importante assim esses lugares. Então faça do hoje a melhor estrutura para você decolar os seus projetos e faça isso essa semana, viu, Sagitário? Aproveita para movimentar as coisas. Com flexibilidade, esteja aberto. Acredita que a maior sociedade que você tem agora é com o universo e ele vai de alguma forma te ajudando, te conduzindo nessa parceria em direção àquilo que você precisa encontrar, as experiências que você tem que viver, né? As oportunidades que você quer gerar. Faça essa sociedade com as forças superiores, porque elas vão normalmente, né, junto com as suas, e criando um ambiente favorável, se não para você ir abrindo caminhos, mas para você ir gerando os recursos também, tá? Esteja atento, intuitivamente aberto, flexível para a vida, né? E se disponha aí como um canal para trazer benefícios, não só para a sua vida, mas para a vida de outras pessoas. Isso sempre costuma ser uma chave muito interessante para os processos se dinamizarem em muitos aspectos, tá bom? É isso, sagitarianos, aproveitem essa semana aí, coloquem a casa em ordem, né? Vai fazer exercício físico, essa é uma carta que bate muito nessa tecla, se movimente, cuida do teu corpo para que o restante funcione bem, tá bom?
Uma excelente semana para vocês aí, viu, sagitarianos? Aproveitem. Um bom fluxo de projetos para vocês aí. Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os capricornianos, exatamente. Vou pegar uma cartinha aqui para os capricornianos. Olha só. A Rainha de Paus para os capricornianos. Carta que lembra agitação, coisas acontecendo de um lado para o outro. Essa é uma carta que me lembra muito, além desse movimento, né, de energia, de surpresas, urgências, emergências, muita coisinha que pede sua atenção de uma hora para outra, ao mesmo tempo, acontecendo ao mesmo tempo. Essa é uma carta que me lembra também muito uma agitação para chegar em resultados positivos. Você começa também de alguma forma a agilizar e acelerar os processos para conseguir ver resultados, né, desses processos. Tem que tomar bastante cuidado nesses casos aí, Capricórnio, com a ideia de frustração, tá? Faça isso, agiliza, né? Coloca um gás, faz acontecer, mas sem criar tanta expectativa nos resultados ou criando uma expectativa já que você vai conseguir trabalhar depois, tá? Porque muitas vezes, quando essa carta aparece, é o momento em que você tem muita energia, mas talvez não seja a hora adequada ainda para você colher os frutos, para as sementes germinarem, né? E muitas vezes essas coisas elas não andam exatamente no mesmo ritmo. Tem época que a gente tem muita energia para fazer as coisas acontecerem, mas os resultados parece que não chegam. E tem época que a gente faz muito pouco, os resultados parece que frutificam. Por quê? Porque a gente está desalinhado, porque a gente está desequilibrado? Não. É porque essas coisas elas não andam normalmente, né, dentro dessa sequência que a gente planeja mentalmente. Então, invista a sua energia, coloca o teu gás, faz a coisa acontecer, acelera os processos que para você são importantes, mas deixa aberto uma margem para receber esses frutos, talvez em outro momento, de uma outra forma, né? Isso não deve tirar a sua vontade de realizar as coisas, mas a gente precisa perder um pouco essa necessidade de ter o controle, né? Porque isso fala muito mais sobre o controle. É mais ou menos como a gente ir na academia fazer ginástica e voltar para casa e já ficar na frente do espelho olhando para ver se tem os resultados, se a gente tá mais magro, né? Pô, é uma coisa que vai demorar um tempo. E às vezes depois de 1 mês, 2 meses, ainda não tem aquele resultado que a gente gostaria. É um sinal que a gente está indo pelo caminho errado, que a gente está fazendo a coisa errada? Não. É um sinal que a gente tem que continuar investindo, continuar apostando e ter consistência, ter constância naquilo que a gente está fazendo, tá? Então, alimenta aí de uma forma adequada os seus impulsos, não deixe de fazer, não deixe de aproveitar esse movimento aí, até porque acho que você vai ter muita criatividade, muita inspiração essa semana, viu, Capricórnio? Aproveita, mas lida um pouquinho aí com essa expectativa dos resultados, tá? Essa é uma carta que também lembra muito discussão, bate-boca, né? A vontade de responder, de retrucar e as coisas ficam truncadas. Você pode estar nessa posição, pode se encontrar com pessoas que estão nessa posição. Mantenha o equilíbrio sempre que possível e observa se é um movimento adequado, né? Você tomar alguma postura e ter alguma atitude dentro daquela situação ou não. Porque às vezes não é, às vezes não vale a pena o desperdício de energia dentro daquela situação, tá? E sempre quando a gente está num momento assim muito agitado, como essa Rainha de Paus sugere, também aparece a oportunidade de a gente se encontrar com outras pessoas, da gente chamar a atenção de outras pessoas, de ter encontros amorosos, né, de ter encontros afetivos intensos. Essa é uma carta que também lembra isso, né? Existe o lado mais iluminado e o lado não tão iluminado assim, né? Que é da intolerância, da impaciência, mas também tem os encontros mais quentes, os intensos, a paixão, o envolvimento, né? Que acende, que ilumina a gente. Então aproveita essa semana aí, Capricórnio, para namorar, para passear, para ir em festas e para aproveitar a vida com esse brilho, com essa intensidade que a Rainha de Ouros aqui nos sugere, tá bom? Flexibiliza, investe, aposta, joga a tua energia, mas flexibiliza aí nas expectativas e aproveita um momento, tá? Aproveita um momento. Essa talvez seja uma das mensagens mais fortes da Rainha de Paus. Viva a intensidade do momento e aproveite esse momento, tá bom? É isso, Capricórnio. Olha, uma excelente semana para vocês aí, tá bom? Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os aquarianos, exatamente. Vamos lá, vou pegar uma carta aqui para os aquarianos. Vamos lá. Opa, o 4 de paus para os aquarianos essa semana, hein? Semana de festa, será, Aquário? Vai ter comemoração, vai ter encontro, vai ter momentos de alegria e junto a outras pessoas. O 4 de paus é uma carta que lembra
uma fogueira acesa no quintal de casa e a reunião de pessoas. Bom, a gente está na época de festas juninas ainda, né? Talvez os aquarianos essa semana sejam o grupo aí que mais vai conseguir aproveitar e comemorar, né? Festas de todo tipo. Pode ser encontro com pessoas queridas, pessoas que te tragam um bem-estar muito grande, te tragam uma alegria muito grande. Aproveita esses encontros, viu, Aquário? Aproveita esses momentos para você ficar bem, para você... se esses encontros não são de ordem pessoal, mas são de ordem profissional, de estudo, de trabalho, aproveita para aprender muito, para trocar muito com essas pessoas, para ter uma vivência muito especial nesse sentido, tá? Aproveita esses momentos. Pode ser que você tenha oportunidade, às vezes, de fazer cursos, palestras, participar de reuniões que vão trazer para você ideias diferentes, né? Ir em direção a grupos de estudo, de trabalho, que vão também ampliar de muitas formas, né, o seu campo de experiências. É muito importante a gente aproveitar essas oportunidades e estar aberto para essas vivências, tá? Esteja nesse sentido aí, aproveitando com presença essas situações e essas oportunidades. Essa é uma carta que também lembra muito a necessidade de gerar algum tipo de equilíbrio na sua rotina, procurar melhorar a harmonia da sua rotina, né? Olhar com atenção os detalhes menores, aquilo que você pode aprimorar, aquilo que você pode de alguma maneira aproveitar melhor o seu tempo livre, né? A gente vive hoje em tempos muito ágeis, onde a gente tem muita coisa para fazer e ao mesmo tempo essas coisas elas não são sólidas, né? Elas não são concretas. Então a gente perde muito tempo às vezes em rede social, na internet, vendo, né, assistindo coisas, assimilando coisas que chegam até pra gente de uma hora para outra, e quando a gente vê, a gente já tá consumindo, a gente não teve um tempo de raciocínio se deveríamos ou não fazer aquilo, entendeu? As coisas acontecem de uma forma muito rápida. E essa velocidade, quando soma com a energia de Aquário, pode gerar um verdadeiro tumulto. É preciso, muitas vezes, a gente ter uma certa disciplina com relação ao nosso tempo livre, principalmente com o tempo livre, que às vezes é o menorzinho que a gente tem, né? O que menos a gente tem. Então, aproveita para começar a usar o seu tempo livre com uma programação antecipada. E quando aparecer alguma coisa nova, uma série nova que você quer assistir, um livro novo que você quer começar a ler, uma programação nova que você quer começar a acompanhar, não descarte aquilo, mas também não traga imediatamente para dentro da tua vida. Dê um intervalo de tempo para ver se aquilo realmente é importante para você. Se aquilo vai fazer diferença. Talvez naquele momento aquilo seja a coisa mais legal para você fazer, mas amanhã você vai pensar, pô, talvez não seja tão interessante assim. Talvez eu dar continuidade àquele outro livro que eu já estava lendo, ou eu dar continuidade àquele curso que eu estava acompanhando online, ou eu poder conversar com um amigo que há muito tempo eu não converso, né? É nesse intervalo que a gente consegue muitas vezes observar de verdade as prioridades. Então, cuidado com a velocidade das coisas essa semana. O movimento acelerado para Aquário já é um desafio constante, e essa pode ser uma semana também que isso fique muito rápido. Então aproveita para gerar esse equilíbrio, essa harmonia na tua rotina, para aproveitar melhor o seu tempo livre, os seus momentos, né, em que você pode escolher aquilo que você vai fazer e de que forma você vai fazer isso, tá? Esteja bem atento à maneira como você vai gastar seu tempo essa semana, tá bom, Aquário? Isso pode fazer uma diferença muito grande na outra semana, né? Por isso, às vezes, vem essa lembrança antes, porque na outra semana pode ser que algumas coisas vão exigir de você uma concentração maior. Tá bom, Aquário? É isso, olha, uma excelente semana, aproveite as boas oportunidades, esteja presente, né? Acompanhe as coisas, mas sempre com uma certa priorização daquilo que é importante, né? A gente precisa usar dessa ferramenta de abertura de mundo de uma maneira muito adequada para a gente não ficar sempre só na borda, né, sem nunca conseguir se aprofundar em nada. Então fica de olho aí, tá bom, Aquário? É isso, olha, uma excelente semana para vocês, tá bom? Cheia de boas novidades, bons encontros e boas festas. Aproveitem as oportunidades de festa, viu, Aquário? Aproveita porque eu acho que vai estar especial para vocês. Uma excelente semana. Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os piscianos, exatamente. Pegar uma carta aqui para os nossos amigos piscianos. Vamos lá. Olha só, o 6 de ouros para os piscianos. Momento de partilhar aquilo que você tem. Puxa, mais um signo com uma carta nesse sentido essa semana.
Olha que interessante, essa vai ser uma semana em que isso vai fazer possivelmente muita diferença. Partilhar aquilo que nós temos, partilhar aquilo que a gente pode fazer, sem necessariamente transformar isso num processo autocentrado, tá, gente? É fazer isso de uma forma que a gente se abra para as possibilidades, permita que o universo traga pra gente possibilidades de ajudar as outras pessoas. Eu sei que para peixes isso é uma coisa muito, muito forte, muito intensa e muito vibrante dentro do caminho deles, né? A generosidade, o altruísmo, a compaixão são sabedorias, são inteligências, são movimentos e vórtices de força que, quando bem utilizados, eles estruturam a vida, a nossa vida, de uma maneira muito próspera, gente. Mas são saberes que a gente vai adquirindo e que a gente vai aprendendo com o exercício e com a maturidade, né? Não é tudo que a gente vai poder fazer, não é de todas as formas que a gente vai poder ajudar, e muitas vezes a gente vai plantar a semente, virar as costas e ir embora. A gente não vai olhar e nem esperar se aquilo, né, deu frutos, e se os frutos eram agradáveis, e se os frutos eram... A gente não precisa dessa etapa do processo em grande parte das vezes, né? Como muitas vezes o ego faz a gente acreditar que a gente precisa, né? A gente pode muitas vezes vivenciar essas experiências dentro do presente, conectados com o presente, como uma oportunidade de exercitarmos esses saberes, né? E essas inteligências internas nossas. E ao mesmo tempo gerar benefícios. Ficarmos realmente felizes quando os outros estão felizes, estão melhores, estão bem, né? Isso às vezes é tão raro, porque a gente está tão envolvido com os nossos processos que nós somos incapazes, às vezes, de conseguir celebrar alguma coisa junto com o outro, pelo outro, com o outro e para o outro, né? Os nossos processos, eles ficam tão pesados, eles ficam tão densos, eles consomem tanto da nossa energia, que por mais que a gente gostaria, né, por mais que a gente gostasse, por mais que a gente desejasse, a gente não consegue ter esse nível de conexão com o outro. Então é importante a gente também parar e revisar, porque antes da gente sair por aí fazendo coisas, né, e se movimentando nesse sentido, tem muitos olhares mais atentos que a gente pode exercitar com a gente mesmo, que trazem um fluxo muito maior nesse sentido para dentro da nossa vida, né? Mas o 6 de ouros é uma carta que lembra esse movimento de generosidade, de partilhar aquilo que você tem, aquilo que você sabe, né? E como eu disse, né, em outra carta aí que nós tiramos ao longo do jogo, às vezes escutar é a melhor forma de ajudar, se abrir, né, de coração, se abrir com presença para escutar o que a outra pessoa está dizendo, sem precisar emitir opinião, sem precisar dar solução, gente. Não precisa dar solução, não precisa trazer a solução para o outro, não precisa dar conselho, não precisa dizer o que você acha melhor, não precisa explicar o que você acha correto e o que você não acha, a não ser que a pessoa solicite isso de você, tá? Isso tudo não é ajuda, gente. Isso tudo é uma forma da gente trazer a coisa para dentro do autocentramento de novo. Se o outro te pedir, você pode gentilmente ajudá-lo a encontrar o ponto nele onde isso está. Isso é muito mais rico, é uma ajuda muito mais valiosa, né, do que a gente ficar emitindo o que a gente acha a respeito das coisas. Então, quando a gente senta para escutar alguém, a gente precisa realmente, do fundo do nosso coração, se desprender do nosso movimento autocentrado e estar ali presente para o outro. E às vezes isso é a coisa mais incrível que a gente pode fazer por aquela pessoa e pela gente. Que energia bacana isso traz. Que fluxo, né? Às vezes de criatividade, de inspiração, de energia positiva a gente traz para dentro da nossa vida quando a gente faz isso. Que muitas vezes a gente pega essas situações e já se coloca ali dentro e fica numa ligação de tentar resolver, de tentar de alguma forma solucionar, né, os quebra-cabeças da vida, os nossos, dos outros, enfim. E às vezes não é nada disso que precisa dessa conexão. Precisa desse momento de vínculo real, de olha, eu tô aqui para você, eu tô aqui para ouvir você, eu tô aqui para partilhar esse momento com você, mesmo que pouco eu consiga fazer. Mas você não tá sozinho, tem alguém aqui com você, né? Esse é o verdadeiro exercício de escuta, a escuta que ajuda, né? Falar às vezes pode ficar para segundo, terceiro, quarto, quinto plano, gente.
Mas é importante a gente conseguir de alguma maneira gerar benefícios, se isso for possível, se isso for solicitado também. A gente poder de alguma maneira tocar a vida das outras pessoas, e é muito o que essa carta coloca. Para a nossa viagem, para a nossa jornada de autoconhecimento, isso é muito importante, isso é um presente, né, que nós recebemos, na verdade. Não que nós nos tornamos pessoas melhores porque nós ajudamos os outros, muitas vezes isso passa bem longe disso, não é isso. Mas a gente tem naquele momento a sensação de que nós conseguimos potencializar aquele mundinho que estava assim, para aquele mundo ficar maior, né? Aliás, é sempre a dica para todas as pessoas que estão passando por grandes processos de sofrimento: se voltem para os outros, para ouvi-los, para ajudá-los, para trazer benefício de alguma forma. E, gente, não precisa ser se envolvendo em grandes processos e projetos comunitários, não. Às vezes é pegar aquela pessoa que está do teu lado, com que você já não tem uma ligação muito bacana, que as coisas já não são muito fáceis, e abrir uma possibilidade de um vínculo que passe por um lugar diferente, que não seja só aquela troca, aquela conexão que existia anteriormente, autocentrada, que visava só, né, uma troca utilitária ali naquele momento. Não, mudar um pouco essa concepção. Pô, tô aqui, eu posso ouvir essa pessoa, né? Eu posso ajudar essa pessoa também. Quantas vezes esse não é um dos movimentos mais bacanas que a gente pode fazer? De muitas maneiras isso se abre no nosso caminho para a gente se ajudar, para a gente ajudar, né, as nossas forças também a se encontrarem e nos ajudarem de muitas maneiras, né? Então é uma frequência que eu acho que essa semana vai estar muito intensa aí para todo mundo, essa abertura para trazer benefícios para mais seres e encontrar a felicidade justamente nesse movimento, né? Que isso é o mais importante. Não só a gente fazer mecanicamente, automaticamente, porque é obrigado, porque não tem outro jeito, porque estamos ali. Não. Isso daí a gente já fez muito e muitas vezes não traz resultado nenhum. É a gente conseguir enxergar uma felicidade genuína nesse movimento, sair da conchinha do autocentramento e olhar o mundo de uma forma muito mais aberta. Esse é o convite que essa carta faz, né? E que eu acho que é um convite constante que o universo nos propõe o tempo todo. Tá bom, peixes? Então aproveita essa semana. Aproveita também porque é possível que em algum momento vocês cruzem pessoas que vão estar nessa disposição e isso vai poder tocar sua vida no sentido inverso. Você ser ajudado, você ser conduzido, você sendo guiado, você sendo tocado por uma alma que se abre, né, que floresce no seu caminho para te ajudar de alguma maneira. Parece que acontece uma troca aí em algum instante. Vai ser importante você estar atento para poder aproveitar, agradecer e multiplicar essas bênçãos, tá bom, peixes? É isso, olha, uma excelente semana para vocês aí, cheia de muita inspiração, cheia de bons momentos. Aproveite para trazer a espiritualidade com muita intensidade para sua vida, porque grande parte desses processos da espiritualidade está ansiosa para nos ajudar de alguma maneira, né? Você tem um movimento assim, né, que o nosso espírito sempre busca, é a partilha generosa, genuína, né, que parte de um lugar de compaixão genuíno e sincero. Isso daí não são as forças superiores só que querem, é a nossa porção espiritual que trabalha dessa forma. Essa é a nossa base primordial, não é algo que a gente precisa desenvolver, trabalhar, é só a gente encontrar com isso e despertar para isso todo dia, tá bom, peixes? É isso, olha, uma excelente semana para vocês aí, cheia de muita luz, tá? E para todos nós aqui também, que seja uma semana muito iluminada, uma semana abençoada, aonde a gente consiga ter olhos para ver muito mais do que a gente viu até então, né? Que a nossa lucidez se expanda um pouquinho que seja, já vai fazer muita diferença para a gente poder tocar os nossos corações e transbordar isso para os outros corações que estão ao nosso redor. Isso é o mais importante. Que seja uma semana incrível para todos nós. Seja ela como for, da maneira como for, que seja bem-vinda, tá bom? Excelentes dias para todos nós, boas festas aí para quem é de festa, boa sorte, fiquem bem, até mais. Namastê.